Esse carbono central aqui eu tenho um exemplo de dois aminoácidos, a alanina e a glicina. Então, os aminoácidos, então, eles vão possuir então, um carbono central, que é esse carbono alfa. Tá? Mas percebam que, se eu comparar a glicina com a alanina vai ter 1, 2, 3, 4 ligações diferentes. Ó, eu tenho uma ligação com ácido carboxílico, uma ligação com hidrogênio, uma ligação com amino, e eu vou ter aqui uma ligação com metano. Tá? Então, eu vou ter aqui uma ligação com CH3. Tá bom? Então, são 3 ligações diferentes. Desculpa, são 4 ligações diferentes. Então, eu tenho 4 ligações diferentes. Essa propriedade aqui de ter 4 ligações diferentes, isso aqui tem o nome de carbono quiral. Tá? Então, isso aqui é um carbono. Como ele tem 4 ligações diferentes, escrever bonitinho o diferente aqui que ficou estranho. 4 ligações diferentes é chamado de carbono quiral. Tá? Então isso aqui é um carbono quiral. Já a glicina, vamos ver quantas ligações diferentes ele tem. Ele vai ter uma ligação diferente, 2 ligações diferentes, não é diferente, então aqui essas duas são iguais. Então eu tenho 2. Aqui eu vou ter 3. Então eu tenho 2 hidrogênios, um grupamento amino e um grupamento carboxila. Então eu tenho 3 ligações diferentes. Tá? Eu tenho 3 átomos diferentes ou moléculas diferentes ligadas. Isso aqui ele não é considerado como um carbono quiral. Tá? O que é esse carbono? O que causa esse carbono quiral na molécula? Como ele tem 4 ligações diferentes, ele vai dar uma propriedade óptica de isomeria. Ele vai ser um isômero óptico. Ou seja, isômero óptico é aquele isômero que ele vai ter parte dos seus aminoácidos uma forma espelhada dele. Tá? Então, parte dos aminoácidos que vão ter sido formados no interior da célula, eles vão ter um sentido e parte dos aminoácidos vão ter outro sentido. É como se fosse uma molécula espelhada no outro. É esse exemplo aqui, ó, tá? Por exemplo, eu tenho aqui a L-alanina, parte dos aminoácidos que vão estar presentes dentro da célula vão ter essa conformação L, e parte desses aminoácidos vão ter uma conformação D, tá? É como se fosse uma molécula espelhada na outra. Ó, é como se eu tivesse essa molécula aqui, e aqui eu tivesse um espelho, e aqui eu tivesse a outra, e ela teria um sentido oposto. Tá? Isso causa o quê? Primeiro, se essa alanina for precipitada numa forma de sal, se eu pegar uma solução saturada de alanina, evaporar toda a água, essa alanina vai se organizar na forma de um cristal. Tá? Esse cristal ele pode se organizar em um sentido ou no outro. Tá? E se eu incidir uma luz sobre um feixe de luz sobre esse cristal, ele vai desviar a luz para a esquerda ou para a direita. Tá? Isso se chama um efeito Desstrógero ou Levógero. Por isso que ele vai ter uma forma L ou uma forma D. Tá? Apenas a forma L ela vai estar nas proteínas. A forma D ela não consegue se ligar nas proteínas. Tá? Então eu só vou ter a forma L. E isso faz com que as proteínas tenham só essa forma L. Algumas estruturas, por exemplo, parede celular e algumas paredes de leveduras, possuem a forma D. Tá? Então, mas a grande maioria todos os aminoácidos essenciais que vão formar as proteínas são da forma L. Tá? Se, por exemplo, no meio de uma síntese de proteínas, por algum motivo for incorporado uma forma D, aquela proteína não vai ter função biológica. Existem várias doenças humanas que estão relacionadas a isso, mas o nosso trabalho aqui é com micro-organismos e plantas. Tá?
Fisiologia vegetal. Bom, entendendo então essa estrutura que o aminoácido ele vai ter um grupamento carboxílico, uma amina, um radical e um hidrogênio ligado neles, né? Que esse carbono central, esse carbono alfa, tá? No qual vai estar ligado esses grupamentos, ele pode ter, se for um carbono quiral, ele pode ter uma forma destrógena ou levógena, que são isômeros ópticos. Resumindo essa parte de estrutura.